Bom, agora vamos analisar aqui o código-fonte de como está sendo realizado as autorizações das funções aqui do sistema, tá? Então aqui também isso está sendo feito no lado do servidor, no pacote com.t2tirp.padrão.servidor. Nós temos aqui a classe T2TI IRP Function Authorizations Action. Tá? Então nessa classe aqui, aliás, a requisição para esta action, ela foi feita também lá na classe menu, né, que nós vimos aí no vídeo anterior, onde nós vimos lá a requisição para esta action. No caso, o nome dessa action é o Get Function Authorizations, tá? E essa action, ela recebe aqui alguns parâmetros, né? No caso lá nós passamos aí o parâmetro que é o usuário, ok? Bom, então aqui, primeiramente, nós definimos as funcionalidades que estarão presentes no sistema, ok? Primeiro eu vou criar aqui um objeto da classe Resources Factory, tá? Esse objeto aqui, ele está sendo utilizado para realizar as definições de internacionalização do sistema, né? No caso ele vai utilizar aqueles arquivos de recursos lá, aqueles arquivos XML, no caso para poder permitir a utilização do sistema em línguas diferentes, ok? Então aqui eu verifico qual língua que o usuário está utilizando no sistema. O padrão aqui do projeto do 2TI IRP é o português do Brasil, né? Logo depois eu vou buscar aqui, aliás eu vou criar, né, um objeto da classe Default Mutable TreeNode, tá? Esse objeto aqui ele vai ser o objeto raiz lá da nossa aplicação, ok? Eu vou aqui executar o projeto novamente, só para a gente verificar na tela como que essa raiz está sendo montada, tá? Então eu vou aqui limpar o projeto e executar novamente. Então aqui esse objeto root, ele é o objeto raiz lá das funcionalidades que nós vimos lá na árvore das funções do sistema, tá? Aqui nós já temos o link para acessar o sistema. Eu vou realizar aqui o login. Primeiro eu tenho que aceitar a execução. Agora sim. Vou utilizar o login 1, né, que é o login que tem acesso irrestrito ao sistema, né, que ele é administrador. Então ele já vai abrir aqui para a gente a tela principal. Aqui está. Bom, então aqui eu tenho essa árvore com as funções do sistema. Ok? Então, primeiramente aqui eu tenho o T2TI IRP, logo depois eu tenho aqui uma pasta, que é o administrativo, onde dentro dessa pasta eu tenho as funcionalidades usuários e papéis. Tá? Tem uma outra pasta, que é a pasta cadastro, e dentro dessa pasta cadastro eu tenho aqui as funcionalidades almoxarifado, atividade fornecedor-cliente e cargos. Ok? Bom, então voltando aqui no código-fonte, esse objeto root, né, é a pasta T2TI IRP. É esse primeiro objeto que nós estamos visualizando aqui. Ok? Logo depois eu crio aqui um objeto da classe Default TreeModel, tá? E defino, instancio esse objeto, né, passando como parâmetro do construtor dessa classe o root, né, esse Default Mutable TreeNode. Ok? Logo depois eu vou criar, né, vou especificar as minhas funções, né, as funções que estarão presentes no sistema. Então, por exemplo, primeiramente aqui eu criei a função administrativo. Na verdade, aqui quando nós passamos como parâmetro somente um item, aliás, dois parâmetros, né, nós temos aqui dois parâmetros informados aqui nesse método, aliás, nesse construtor aqui da classe Application Function. Então isso significa que vai ser criada uma pasta, tá? Então aqui, se vocês perceberem, o administrativo ele não é uma função, tá? Ele é uma pasta onde terão funções dentro dessa pasta. Ok? Então primeiramente aqui eu estou criando uma pasta, né? Se vocês pressionarem aqui Ctrl+, vocês podem verificar quais os parâmetros que podem ser informados aqui no construtor
dessa classe. Ok? Eu posso apenas chamar aqui um construtor vazio, eu posso chamar aqui um construtor indicando se ele é um separador ou não, né? Se eu colocar aqui como true, ele vai incluir para a gente um separador, né? Eu posso ter um construtor aqui informando dois parâmetros, no caso o nome do nó, né? E o nome da imagem, que vai aparecer ali no lugar aqui dessa pastinha aqui, né? Você também pode alterar essa imagem, tá? Nós vamos ver isso aí posteriormente, como realizar a alteração, né? Incluir imagens nessa árvore de funções, tá? Então, voltando aqui, nós podemos informar aqui também três parâmetros, que é o nome do nó, né? O nome do ícone, nome da imagem com o ícone e o tooltip text. Tá? Ou seja, você também pode informar aí um texto para que o usuário, quando o usuário passar o mouse em cima daquele objeto, será mostrada aí uma mensagem com esse texto que será definido. Tá? Outra opção também é você informar o nome do nó, o nome da função, né? O nome do ícone, do arquivo, do ícone e o nome do método. Tá? Então, quando você cria uma função, você passa esses quatro parâmetros, que é o nome do nó, o nome da função, o nome do ícone e também o nome do método. Tá? E outra opção também é você passar o nome do nó, o nome da função, o nome do ícone, o nome do método e o tooltip text. Ok? Então, você tem essas possibilidades aqui na criação, né, no construtor da classe Application Function. Ok? Se você passar apenas dois parâmetros, que é o nome do nó e o nome do ícone, então será criada aí uma pasta. Ok? Então aqui primeiramente eu criei uma pasta, no caso lá é a pasta administrativo, certo? E logo depois eu vou incluir duas funções dentro dessa pasta. Tá? Quais são essas funções? Bom, eu vou criar aqui a função usuários, tá? Esse primeiro parâmetro é o nome que vai ser mostrado aqui, no caso usuários, tá? O segundo parâmetro é o nome da função, no caso o function ID, no caso o function ID dessa função é usuários, usuário, né? O nome do ícone, por enquanto eu estou passando aqui uma string nula, né? E o nome do método, no caso o método getUsuário. Tá? Onde é que vai ser utilizado esse nome do método aqui? Bom, como nós vimos lá nos vídeos anteriores, lá no primeiro vídeo do controle de acesso, né, aqui que é realizado aqui no lado do cliente, nós vimos aqui na classe fachada, né, que nós temos alguns métodos nessa classe. Por exemplo, getUsuário, getPapel, getAlmoxarifado, getAtividade forCli e getCargo. Tá? Se vocês perceberem, esses nomes eles estão iguais ao que nós temos aqui nessa definição dessas funções. Tá? Então, por exemplo, quando o usuário der um duplo clique aqui em usuários, tá? O que o sistema vai fazer? Ele vai chamar a função getUsuário aqui da fachada. Ok? Então, esse nome aqui, o nome do método, ele tem que ser igual ao nome que está definido aqui na fachada para chamar a função usuário. Então eu vou chamar aqui a classe usuário grid controller, né? Eu vou realizar uma instância dessa classe e essa classe vai abrir para mim lá a tela do usuário grid. Ok? Bom, então aqui eu incluí a função usuário, logo depois eu incluí a função papéis. Tá? Então eu tenho aqui a função papéis. Ok? Aqui, por enquanto, eu fiz apenas a definição dessas duas funções e da pasta. Tá? Ainda não foi incluso ali nessa árvore. Esse procedimento está sendo realizado aqui embaixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a aplicação, aliás, a função N1, né? E nessa função N1 eu estou adicionando, no caso que a função N1 é uma pasta, né? Eu estou adicionando as funções N11 e as funções N12. Ok? Da mesma forma que eu criei uma pasta cadastros, né, que é essa pasta aqui. Eu criei três funções, que é almoxarifado, atividade fornecedor cliente e cargos, né, que são essas funcionalidades aqui.
e logo depois eu incluí essas funções dentro da pasta N2. Então eu incluí o N21, o N22 e o N23 dentro da pasta N2. Tá? E estou incluindo cada pasta dessa no meu root, ou seja, dentro aqui de T2TI-ERP. Tá? Então, T2TI-ERP contém a pasta administrativa e contém a pasta cadastro. E a pasta administrativa contém usuários e papéis, cadastro contém almoxarifado, atividade e cargos. Ok? Bom, então, esse procedimento aqui é o procedimento para definição das funções que serão, né, que estarão presentes aqui nessa árvore de funcionalidades do OpenSwing. Ok? Adicionei essas funções ao meu root. Logo depois eu vou realizar aqui agora os procedimentos para autorização dessas funções para o usuário que está logado no sistema. Ok? Como nós vimos lá na classe menu, né, quando nós realizamos uma requisição aqui para essa classe da getFunctionAuthorizations, nós passamos um objeto como parâmetro. E esse objeto é o usuário que está logado no sistema. Ok? O que eu faço aqui para poder definir essas funções? Bom, primeiramente, eu verifico se o usuário tem o acesso completo, né? Se o papel que esse usuário está vinculado possui o acesso completo. Se esse usuário possuir acesso completo ao sistema, eu não preciso realizar nenhum tipo de verificação, tá? Porque, por padrão, se eu não informar restrições de acesso, todas as funcionalidades do sistema elas estarão habilitadas para o usuário. Tá? Então, se o usuário tiver acesso completo, não é necessário realizar nenhum outro procedimento. Tá? Caso o papel que o usuário está vinculado não tenha o acesso completo, aí sim eu vou precisar realizar uma verificação para saber quais funcionalidades que esse usuário vai poder acessar. Ok? Então, qual o procedimento aqui? Eu vou chamar aqui o método getChildCount, tá? Aqui do meu root, ok? O que esse método vai retornar para mim? Ele vai retornar a quantidade de filhos que esse root aqui tem. Né? No caso aqui ele tem 2 filhos, tá? Que é o administrativo e o cadastros, ok? Ou seja, a quantidade de pastas filhas que esta pasta principal tem. Essa pasta principal ela tem duas pastas filhas, que é a pasta administrativo e a pasta cadastros. Ok? Então eu vou fazer aqui um laço para percorrer cada pasta que está dentro desse meu root. Ok? E para cada pasta dessa, eu vou chamar aqui o método autoriza funções, tá? Passando como parâmetro, tá? Esse método está aqui logo abaixo, ele recebe como parâmetro aqui uma pasta, tá? Que é da classe defaultMutable_treeNode, e uma lista de string, né, com as funções. Ok? Onde é que eu vou buscar essas funções aqui que o usuário tem acesso? Que no caso, o papel que o usuário está vinculado tem acesso. Eu vou buscar aqui através do método busca_papel_função, tá? Que é o outro parâmetro que nós estamos informando aqui. Então, eu estou informando aqui busca_papel_função, passando como parâmetro o usuário. Ok? Então, nesse método aqui, busca_papel_função, qual o procedimento? Primeiramente, eu vou realizar aqui uma conexão com o banco de dados. Tá? Eu vou buscar aqui os papéis, né, as funções vinculadas ao papel que esse usuário está vinculado. Tá? Então, vou buscar os dados aqui da tabela papel_função, tá? Da mesma forma que nós fizemos lá para realizar as autorizações de botões, né? Vou criar um objeto aqui com essas listas, né, com essa lista de papel_função, e logo depois eu crio aqui um array de string com funções, né, chamado funções. Ok? Por enquanto esse array de string ele vai estar vazio, tá? Essa minha lista de papéis funções ela vai estar com os papéis funções que o usuário vai ter acesso. Ok? Logo depois eu vou percorrer aqui um laço, né, dessa lista de papéis funções para verificar quais as funcionalidades que serão permitidas para esse usuário. Ok? Bom, então qual o procedimento que está sendo feito aqui no laço? Eu vou verificar o seguinte: se esse papel função estiver marcado lá o pode alterar como sim, ou se o pode inserir for igual a S, ou se o pode excluir for igual a S. Tá?
Se esse papel função tiver alguma desses itens marcados com S, então significa que eu vou ter que liberar essa funcionalidade, né, essa função para o usuário. Tá? Então eu vou incluir o nome dessa função, tá, no meu array list de funções. Ok? Então eu incluo o nome dessa função no array list de funções. Tá? Caso contrário, né, se ele não tiver acesso a alterar, nem a inserir e nem a excluir, eu vou realizar aqui uma outra verificação. Esse usuário ele pode consultar os dados dessa função. Para essa função ele pode ter um acesso somente consulta. Se ele puder ter um acesso somente consulta, né, se caso pode consultar estiver marcado como S, eu também vou incluir essa função, o nome dessa função, na minha lista de funções. Ok? Caso nenhum desses atributos aqui esteja marcado com S, eu não vou incluir essa função na minha lista de funções. Tá? Então eu faço esse laço aqui, percorro todos os papéis funções para incluir as funções que o usuário poderá ter acesso nessa minha lista de funções. Ok? Logo depois retorno essas funções aqui para o método que chamou esse método. Ok? E logo depois eu vou aqui autorizar essas funções. O que esse método autoriza funções está fazendo? Bom, eu vou verificar aqui se essa pasta, né, no caso esse objeto aqui da classe default mutable tree-node, ela possui, né, vou verificar se ela possui registros filhos, né, através aqui do método getChildCount. Tá? Se essa pasta possuir registros filhos, eu vou entrar aqui dentro desse laço, tá? Por exemplo, aqui no caso da pasta administrativo, né, que seria a primeira pasta a ser analisada por esse método, ela possui dois registros filhos, né, que no caso é o registro usuário e o registro papel. Ok? Bom, se essa pasta possuir pastas filhas, né, funções filhas, o que eu vou fazer? Eu crio um objeto aqui da classe application function, né? Eu vou instanciar esse objeto pelo objeto que está sendo percorrido no momento. No caso aqui, eu vou utilizar o método getChildAt, né? Eu vou passar aqui o index, aqui esse objeto está sendo verificado. No caso aqui será o objeto usuários, ok? Então essa função aqui que nós estaremos analisando no momento é a função usuários, ok? Logo depois eu faço uma verificação. Essa função, ela é uma pasta, tá? No caso aqui, essa função, né, essa application function, ela não é uma pasta, ela é uma função, ok? Se essa função não for uma pasta, nós realizamos aqui esse procedimento de baixo, tá? Qual que é o procedimento? Nós verificamos, né, se essa função, aliás, se o nome dessa função, né, o function ID dessa função, está dentro do array list dessas funções aqui que foram passadas como parâmetro. Tá? Se o function ID, ou seja, esse parâmetro aqui, ó, por exemplo aqui, usuário, né, estiver dentro desse array list de funções, o que eu vou fazer? Na verdade, se tiver dentro, eu não faço nenhum procedimento, né? Nós estamos aqui fazendo uma verificação. Se não tiver, ou seja, essa ela vai negar esse resultado, ok? Ou seja, se a função não estiver dentro dessa lista de funções, então significa que esse usuário não tem acesso a essa função. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover, né, através aqui do método remove dessa pasta, eu vou remover essa funcionalidade usuário, no caso, tá? E vou fazer o seguinte, e vou criar, né, uma nova application function, tá? E essa nova application function ela vai ter o seguinte nome: a descrição, né, a mesma descrição da função anterior, só que adicionada aqui de um asterisco, né?
O function ID dessa função agora será a função padrão, né? E o método que será executado lá na minha fachada é o getFunção padrão, tá? Que é o método que nós vimos aí anteriormente, né, nos vídeos anteriores, que é o método que foi implementado lá na classe fachada, tá? Que é essa classe aqui que está aberta. Então ele vai ser executado aqui o método getFunção padrão, tá? Então eu vou manter aqui o nome da funcionalidade, no caso vai continuar como usuários, só que ele vai incluir aqui um asterisco, né, na frente desse usuário. Eu vou aqui fazer esse teste, vou logar aqui com o usuário login 2, senha 2. Esse usuário ele não tem acesso a essa funcionalidade, ele manteve a descrição dessa funcionalidade, adicionou um asterisco, só que ele vai executar a função lá da fachada, a função padrão, onde vai emitir aqui essa mensagem de acesso não autorizado. Ok? E logo depois eu vou inserir essa função padrão aqui dentro dessa pasta. Então eu removi a função antiga e inseri a nova função. Aqui o usuário vai receber uma mensagem de que o acesso àquela função não foi autorizado. Ok? Voltando aqui, se essa função é uma pasta, né, no caso aqui, por exemplo, se eu tivesse uma pasta dentro da pasta administrativo, essa pasta poderia ter funções filhas, né? Então, se essa função fosse uma pasta, qual seria o procedimento? Eu ia percorrer um laço, né, nas funções filhas dessa pasta e ia chamar aqui o mesmo método, autoriza funções, para que o sistema realizasse a autorização dessas funções, né? Então, aqui nós estamos utilizando a recursividade desse método, tá? Após percorrer todas as pastas, né, que estão todas as funções do sistema, vai retornar aqui para o método executeCommand, né, e nós retornamos com o resultado dessa requisição lá para a aplicação cliente, né, no caso lá a classe menu que realizou essa requisição, tá? Então aqui nós já teremos todas as funções já definidas para esse usuário que está logado no sistema, ok? Bom, então esse é o código-fonte que foi desenvolvido aqui para a autorização das funções.